Pega a palavra de Deus e abra no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Hoje eu vou falar da segunda maneira de receber a presença de Deus, tá? Nós estamos na campanha falando da arca, que significa presença de Deus, e hoje eu vou falar sobre arrependimento dos pecados. Você crê que uma pessoa que reconhece os pecados recebe a presença de Deus? Quem crê aí? Pastor, eu creio que uma pessoa que se arrepende, que tem certeza dos seus pecados, ela tem a presença de Deus. Quem crê assim? Então abre em livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Está lá, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha o que Pedro está dizendo aqui, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quem crê que uma pessoa que reconhece os seus pecados, ela tem a presença de Deus? Você crê? Então, eu vou ler mais uma vez, eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte esse versículo. Vamos lá. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Quem recebe a presença de Deus? Então desocupe as suas mãos e dê para esta presença do Senhor a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu recebo a presença do Senhor em minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, para que eu tenha a presença do Senhor. Diga isso para Ele: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. É muito interessante esse versículo, que fala de duas atitudes aqui. Primeira, arrependei-vos, e segunda, convertei-vos, para que receba ali o refrigério, né? Sejam apagados os pecados, e assim receba o refrigério pela presença do Senhor. Aqui os coloco o refrigério como a presença do Espírito Santo, que traz a calmaria para a pessoa que se arrepende. E observa que é tudo por etapa, né? Primeiro a gente falou de fé. Através da fé nós recebemos a presença de Deus. Agora nós também recebemos a presença de Deus através do arrependimento dos pecados e também da conversão. Arrepender-se e converter-se. Tem pessoas que se arrependem, mas não se convertem, né? Então uma coisa chama a atenção da outra. A pessoa precisa se arrepender e precisa se converter também, não é verdade? A palavra arrepender no hebraico, que é o significado, Nashum é o nome que significa sentir-se triste, né? Mudar a direção. O arrependimento traz tristeza por causa do erro cometido. Então, a pessoa que ela realmente se arrependeu, ela tem certeza que aquilo ali não foi de Deus que ela fez. Ela vai ficar muito triste, cabisbaixa, ela não vai voltar a cometer isso novamente, porque ela sentiu um arrependimento dos seus pecados.
E muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Remorso é totalmente diferente. O arrependimento traz uma tristeza na alma, o espírito da pessoa, pelo erro cometido, ela não vai voltar a fazer mais. Por quê, pastor? Porque ela sentiu arrependimento. Então isso já é o próprio Espírito Santo trabalhando na alma dela, no espírito dela, para poder ali fazer esse presente, a presença de Deus em sua vida. Já o remorso é apenas um sentimento de culpa. A pessoa se sente culpada por aquilo que ela fez, por um erro cometido, porém não traz mudança de vida. Remorso não traz mudança de vida. Muitas vezes o remorso chega a levar a pessoa à morte, porque a pessoa se sente culpada, mas ela não muda, ela não tem um arrependimento, ela não se quebranta, não tem um coração, um espírito contrito, um coração quebrantado. A palavra contrita quer dizer triste, um espírito que está triste pelo erro cometido. E a palavra quebrantada, ou quebrantado, quer dizer um coração quebrantado, um coração que reconhece a dependência de Deus. É por isso que o salmista diz: Deus não desprezará um coração quebrantado e um espírito contrito, um triste, uma pessoa abatida por aquilo que ela cometeu de errado. O remorso não, a pessoa pode até se sentir culpada, mas não tem arrependimento. Ela fica ali, maquinando aquilo na mente dela todos os dias. O arrependimento faz a pessoa apagar o pecado, faz Deus esquecer do pecado. O remorso não, a pessoa fica remoendo. É igual a vaca quando come a grama, come, vomita, come, vomita, come, vomita. Fica remoendo. Quantas pessoas não estão tendo remorso e estão achando que está tendo arrependimento? A pessoa com remorso, ela se suicida, ela dá cabo à sua própria vida. Você sabia disso? A palavra, por exemplo, vou te mostrar 2 exemplos aqui de 2 apóstolos de Jesus que erraram. Porém, um errou e teve arrependimento. O outro errou, teve remorso. Vou te contar aqui o Pedro. Lembra do Pedro? O que ele fez? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele teve arrependimento. Não é remorso, ele teve arrependimento por aquilo que ele fez. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 29, capítulo 26, versículo 69 ao 75. Pedro, ele negou Jesus, a gente conhece a história, né? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno, o mesmo Pedro. E ele negou outra vez, com juramento ainda, hein? Olha só: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então, começou a ele a praguejar. Sabe o que significa praguejar? Maldiçoar, dizer palavras de maldição, praguejar, e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Pedro está amaldiçoando o próprio Jesus, porque praguejar é maldizer. Então ele está maldizendo de quem? Dele ou de Jesus? Óbvio que é de Jesus. E ele está dizendo: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Ele está mentindo? Sim ou não? Está mentindo. E jurar, o pior é a pessoa jurar que não conhece. A pessoa dizer que não conhece, tudo bem, mas jurar que não conhece, o próprio Deus diz: não jurais pelos céus, que é o trono de Deus, e nem jurar pela terra, que é o escabelo dos seus pés. Não se jura, não se jura. E Pedro está praguejando e jurando, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente, o que aconteceu?
O galo é aquele que canta. Quem conhece o galo aí? Você já viu o galo cantando? Como que o galo canta? Olha, uns dizem que não é o galo a ave não, viu? Não é ave não. O galo é um instrumento. Tem um instrumento aí que depois você vai ver do galo. O galo é um instrumento de sopro, né? Então, o galo cantou, é um instrumento. Verso 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante. Dá uma olhada no meu som aqui, ô Cleo, por gentileza, está pitando aqui, está cantando o galo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, o que ele fez? Isso é remorso ou arrependimento? Hã? É remorso ou arrependimento? Arrependimento. Não é remorso. Aqui ele sentiu um grande arrependimento. Porque ele foi chorar. E chorar pouco? Não. Amargamente. Olha só. Aqui é um arrependimento. Pedro suicidou? Lá na frente, Jesus vai encontrar Pedro depois de ressuscitado. Você conhece a história? E Jesus vai falar para ele se ele o ama de verdade, quantas vezes? 3 vezes. Olha, Pedro negou 3 vezes. Jesus o encontra lá na pescaria, lá na praia, né? E fala com ele se ele o ama de verdade. E Pedro vai dizer as 3 vezes que o ama. E ama e fica até triste na última vez que ele fala que realmente ama o Senhor. Isso é um arrependimento. O arrependimento trouxe mudança para Pedro. Pedro se tornou o pastor da igreja. Não é à toa que Jesus diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não está dizendo de ovelha de animal no sentido literal, não. Jesus está dizendo de ovelhas de almas. Jesus estava colocando na mão de Pedro as ovelhas dele, para Pedro cuidá-las. Olha só, olha Pedro, você me ama, Pedro? Eu quero saber, porque você me negou 3 vezes. Amo o Senhor. E assim ele confirmou 3 vezes. Então, o próprio Jesus levantou a Pedro como um grande apóstolo. E o colocou como pastor da igreja. Ele era o pastor principal da igreja. É como se ele fosse o presidente da igreja. Por quê, pastor? Porque Pedro teve uma mudança de vida. Pedro se arrependeu de todo o seu coração. É por isso que a presença de Deus continuou com ele. Isso é um arrependimento. Agora eu vou te mostrar o que é um remorso. Olha o que o remorso faz. Tinha Pedro como apóstolo, né? E tinha um outro apóstolo chamado Judas. Esse Judas era o que era o mais equilibrado entre os apóstolos. Judas era o mais equilibrado. E por incrível que pareça, todo mundo olhava para Judas e dizia assim: esse aí vai ser o líder dos apóstolos. Porque ele é mais equilibrado, ele é mais culto, mais erudito. Ele tem mais conhecimento do que os demais. Quem eram os demais? Tudo pescadores. Todo homem que vivia de pesca, sem nenhuma cultura, sem nenhum conhecimento. Então olhava e dizia: Judas, vai ser o líder dos apóstolos, porque ele é o mais intelectual, vamos dizer assim, o mais equilibrado. Judas era muito equilibrado, em suas palavras, em suas ações, nas suas atitudes. Ele era muito equilibrado, então fazia com que ele fosse o líder. No entanto, foi ele quem vendeu Jesus. Foi ele quem o traiu por 30 moedas de prata. Olha o que diz Mateus capítulo 27, versículo 1. Agora esse aqui não teve arrependimento. Esse aqui teve remorso. Remorso. Mateus 27, versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem.
E manietando, o que é manietando? Amarrando Jesus, né? O levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe o quê? Esse arrependido é só o nome, tá? Arrependido. As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é, não há outras palavras, se vire, você que se vira com essas moedas aí. E ele, atirando para o templo, ó, jogou a moeda dentro da igreja, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi. Você vê a diferença? O Pedro, por exemplo, ele errou, mas ele fez o quê? Chorou. E esse aqui fez o quê? Por que se matou? Porque o arrependimento alivia a culpa. O remorso não. Fica na sua consciência para o resto da vida. Você sabia disso? O arrependimento lava a sua alma. Você é perdoado. Agora o remorso vai ficar ali, ó, batendo na sua mente toda hora. Toda hora. A ponto de a pessoa dar cabo à sua própria vida. Você sabia que houve um caso aqui em nosso país? Isso é real que eu vou contar para vocês. Eu não sei se você conhece, ou se não conhece, vai passar a conhecer agora. Já aconteceu faz tempo. Tinha uma banda de pop rock aqui chamada Charlie Brown Jr. Quem já ouviu falar dessa banda? Era uma banda conhecidíssima, né? Fazia muito sucesso, tal. Tinha os integrantes ali, fundadores da banda há muito tempo. E os mais conhecidos que eram fundadores da banda eram o Chorão e o Xambinho, né? Acho que Champion. Era o Chorão, que era o vocalista, e o Champion, que era o baixista da banda. E eles são os fundadores da banda. Então a banda era muito antiga e muito conhecida, fazia muito sucesso. Só que no meio desse grupo aí, foi passando-se o tempo, esse Champion, ele saiu da banda. Acho que era algum atrito que tinha ali com o líder, Chorão, que também era um dos fundadores. E era coisa que estava nos bastidores, não estava ali mostrando para o público, estava nos bastidores, coisas ocultas, né? E ali, o Chorão, né, sempre brigava com o Champion, ou o Champion brigava com o Chorão, e ele saía da banda. Aí passava um tempo, vinha um tempo de crise, esse Champion pedia para voltar e voltava para a banda, porque precisava de dinheiro, não estava mais fazendo show, saiu da banda, ele ia viver do quê? Né? Tem que pagar as contas. E ele ia e voltava, até que um certo tempo, eles fazendo um show numa região, esse Chorão, que era o líder, ele disse assim: ó, o Champion voltou só porque faltou dinheiro. Ele não ama a banda. Ele está voltando porque ele quer dinheiro. Ou seja, colocou isso diante de todo o público. O público passou a ver que a banda não estava completamente unida, que havia uma divisão. Ali no show era uma coisa, mas por trás, nos bastidores, era outra. Não é verdade? E aquele desgaste, vinha aquele desgaste dentro da banda, o líder da banda com outro líder da banda, porque o que destaca é o líder que canta, né? O que toca não é muito destaque não, mas o que canta é que se destaca, né? E os fãs vão muito para quem canta, não vai para muito quem toca. Então os fãs ficavam do lado do líder que cantava. E aquele desgaste foi aumentando, até que você, não sei se você se lembra, que o Chorão no seu apartamento, ele morreu de overdose, cheirando cocaína. Quem lembra disso? E, meu irmão, e o que aconteceu? Onde caiu a culpa? A culpa caiu em cima do baixista Champion. Os fãs vieram de uma maneira dizendo: o homem se matou por causa desse aí. Esse aí levou o homem à morte. Esse Champion aí, ou seja, o baixista, levou o homem aí ao suicídio. E caiu uma culpa muito grande na mente, no coração dele. Teve uma culpa muito grande porque ele não aguentou. Não aguentou de tantas pessoas massacrarem, dizendo que ele seria o pivô, o culpado da morte do Chorão. Até que ele, no seu apartamento, pegou um revólver 380 e se matou. Ou seja, o que ele teve? Remorso. Remorso, como se o líder da banda morresse por causa dele.
O remorso não traz arrependimento. O remorso traz morte. O Judas, por exemplo, ele se matou. E se você vê, a morte de Judas foi tão terrível. Sabe como é que ele fez? Dizem, né? Mas a Bíblia conta isso. Que ele saiu para se enforcar. Então ele foi pegar uma corda, né? Para se enforcar. E diz a palavra que ele foi num terreno muito alto, que era um abismo. E ele pegou e amarrou no pescoço a corda num galho. E o galho era leve, o galho não aguentava um peso de uma pessoa. Quando ele pulou, o galho quebrou, ele caiu num ribanceira, né, num precipício, e ali diz a palavra que o corpo dele repartiu no meio e saiu até o intestino, as entranhas dele. Diz a palavra. Você quer ver? Abre em Atos aí, capítulo 1, versículo 18. Terrível o que aconteceu com ele. A morte dele foi muito trágica, muito cruel. Coloque em NVI ou Silas, outra tradução para você ver que fica mais claro. Olha o que aconteceu com ele. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Judas pecou, né? Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Forte, né? Olha só a morte desse homem. Que fim cruel. Aí eu pergunto a você, se ele tivesse arrependimento, no lugar de remorso, ele seria perdoado como Pedro foi perdoado. Sim ou não? Com certeza. Só que a culpa era tão grande. Imagine o que não passou na cabeça de Judas. Não é à toa que ele quis desfazer da moeda depois. Das moedas, né? 30 moedas de prata. Ele quis desfazer das moedas. Não, estou aqui, devolve o homem, solta o homem. E os sacerdotes disseram, se vira, isso é com você. Se vira. Não é à toa que ele não quis nem ficar com aquelas moedas, que eram preço de sangue. Ele pegou as moedas de tanta raiva, o que ele fez? Jogou dentro da igreja. Dentro da igreja, para os sacerdotes pegarem as moedas. Os sacerdotes pegaram as moedas. E disseram, a gente não vai colocar na arca essas moedas não, porque essas moedas têm marca de sangue. Sangue inocente, que era o sangue de Jesus. E o que eles fizeram? Compraram um terreno, que depois virou o terreno um cemitério para estrangeiros. Aí ficou aquele terreno morto lá, que ninguém quis. Imagine todo mundo passando, dizendo, esse terreno aí, foi comprado com moedas vendidas a Jesus. Imagine, ninguém queria pôr a mão naquele negócio, não. Por isso que fizeram um cemitério, para que ninguém tome conta daquele negócio. Ficou lá o cemitério para estrangeiros. Você está vendo que ponto que levou à falta do arrependimento? O arrependimento, como de Pedro, trouxe choro, choro sincero e perdão dos pecados. Agora o remorso trouxe sentimento de culpa, que é o remorso de Judas, e a morte. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 9 e 10. Eu vou ler na tradução NVI. Olha só, NVI, tá? A tristeza traz o arrependimento, tá? O arrependimento traz a tristeza. A tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. A pessoa fica triste, traz arrependimento. Traz um arrependimento, que leva o quê? A salvação. E não remorso. E não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Qual foi a tristeza que Judas teve? A de Deus ou a do mundo? Porque o mundo trouxe a morte. Agora, qual foi a tristeza que Pedro teve? A de Deus, que produz arrependimento e salvação. Você está vendo aí? A tristeza de Judas trouxe remorso. Verso 10. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito.
Então observa, a tristeza traz a salvação e traz o arrependimento. Porém o remorso traz a culpa e leva à morte. Por isso que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Ela está aí, às vezes ela cometeu um erro e ela está com remorso. E aquilo vem, martirizando a sua cabeça. Vem batendo na sua cabeça, não é assim? E começa a bater, maltratar a cabeça da pessoa, a mente dela. E ela não consegue se livrar daquilo. Por que ela não consegue se livrar? Porque ela não teve arrependimento, ela só teve remorso. Ela fica se culpando, foi por causa de mim, aconteceu isso porque eu fiz aquilo. E ela não se liberta desse remorso. Já há anos, tem pessoa que há anos carrega esse trauma. Há anos carrega esse trauma. Por quê, pastor? Porque não houve um arrependimento ainda, só houve remorso. Vou te mostrar aqui o arrependimento, ele traz perdão de Deus. Você lembra da história de Davi? Davi, ele cometeu um erro muito grave. Eu julgo a dizer que os erros de Davi foram mais cruéis do que de Saul. Você sabia disso? Claro, o Davi pecou contra o próximo, Saul pecou contra Deus. Essa é a grande diferença. Como assim? Vou te mostrar. Os erros de Davi trouxe muita coisa ruim. O erro que teve foi mais cruel, que todo mundo sabe, foi o adultério que ele teve com Betseba. E além do mais, mandou matar o marido da mulher. Olha que crueldade do rei Davi. E um homem que o próprio Deus disse que era segundo o seu coração. Deus fala isso. Achei a Davi um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade, a minha lei. Achei em Davi. Deus procurou e achou em Davi. E Davi cometeu os erros absurdos. Esse erro, por exemplo, de adulterar, né? E depois matar o marido da mulher, é uma coisa cruel, muito cruel, não é verdade? O Saul teve seus erros, vamos lá, o Saul foi muito desobediente a Deus, ele não fazia o que Deus mandava, esse era o erro de Saul. Era pecado? Era pecado, mas a diferença qual que era de Davi para Saul? Se ambos erravam, se ambos erraram, qual é a diferença de um para outro? E se o delito de Davi era mais grave do que o de próprio Saul, qual era a diferença? É que um se arrependia e o outro se justificava. Um se arrependia, o outro se justificava. Eu sempre falo, quem está errado não se justifica, reconhece o seu erro e se arrependa, ponto final. A pessoa está errada, vai justificar o quê? Pergunta a você, uma pessoa errada justifica-se o quê? Nada. O que a pessoa errada tem a justificar? Sabe por que aconteceu isso? Não, você está errado. Reconheça o erro, ponto final. Se arrependa. A diferença era essa. Davi não. Quando ele errava, o que ele dizia? Pequei. Reconheço que eu errei. O Saul não. Samuel chegava, não, Samuel, deixa eu explicar o que aconteceu. Que explicar? Deus mandou fazer, por que não fez? Vai explicar o quê, se não há explicação? Se Deus mandou fazer X, faça X, por que você fez Z? E o que você vai explicar para Deus, se Deus mandou fazer X? O que você vai explicar o quê? Erro não tem explicação, exatamente. O erro tem arrependimento. Arrependimento. Essa era a diferença. Quando Davi pecava, por exemplo, vamos lá, abram aí, 2 Samuel, capítulo 12. Davi fez um delito muito grave aqui. Olha o que vai dizer 2 Samuel, capítulo 12. Abram aí, por gentileza, para você ver. Aqui é o Natã, o profeta que está na casa dele. Davi cometeu um adultério, engravidou a mulher e mandou matar o marido. E está tudo na escondida. Está tudo debaixo do tapete. Ele acha que está debaixo do tapete. Mas, Deus está vendo. Está ou não está? Deus estava vendo que mandou levantar até o profeta Natã. Levantou o profeta Natã para falar do que está acontecendo. Olha lá. Aí o profeta Natã, ele vai num jeito de parábola. Não vai direto no rei, né? Ele vai com a parábola, só contornando a situação, para ver o que o rei Davi falaria, né? Ali, E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens, a parábola aí, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre.
O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Presta atenção, o rico pegou a única ovelhinha que o pobre tinha, sendo que o rico tinha ovelhas e tinha bois de muito, e pegou a única que o pobre tinha, a única. E o rei tinha muitas ovelhas e muitos bois. Por que não pegou da fazenda dele? Por que pega da fazenda do pobre? E a única coisa que ele tinha, que o pobre amava aquela ovelhinha, aquele bichinho. E ele está contando a história, né? Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece? Tadinho inocente, nem sabe quem é. Deverá pagar 4 vezes. Ó, o homem vai pagar 4 vezes o que ele fez. Se ele pegou uma ovelha, vai pagar quantas ovelhas? 4. E ainda vai ter que morrer. Pena de morte. O rei determinou isso, esse homem tem que morrer. Mal sabia que era ele, né? Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem... Olha agora o que Deus vai falar. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor. Imagine a cara do rei. Estava tão gostoso, né? Quando ele achava que era o próximo, mas mal sabia que era ele. O Deus de Israel, olha Deus dizendo, eu ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e a Judá. Olha Deus falando com ele. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Como é que ficou a cara do rei? Na hora começou já a mudar. O rei não abre mais a boca para nada, mas vai vir um arrependimento. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Olha a desgraça que Davi trouxe para a família dele. Está vendo? O pecado tem consequências, né? Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro também. Vou fazer o mesmo. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Porque qual que é a tendência aqui? O rei morrer. Ele violou a lei. Não pode adulterar, está lá. E adulterarás, morrerás. Tanto o homem quanto a mulher. Só que Deus perdoou. Por isso que ele está dizendo: perdoei, você não vai morrer. Mas o que Davi fez ficou em consequência. Os pecados de Davi ficou em consequência. Agora Davi realmente, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Porque o que ele fez, ele nunca mais vai voltar a fazer. Ele nunca vai derramar sangue inocente. E ele nunca mais vai pegar a mulher de ninguém mais. Ele tinha as suas no palácio, como Salomão também tinha.
E Davi, para provar que ele se arrependeu, ele escreveu o Salmo 51. Abram aí o Salmo 51. Isso é um arrependimento sincero. Muito sincero. Como diz, quem está errado não se justifica. Apenas reconhece o seu erro e ponto final e se arrepende. Davi poderia dar 1000 desculpas, né? Ele, como rei, podia dizer: soldados, prenda esse falso profeta aqui. Esse falso profeta, ele está querendo afrontar o rei. Prenda esse profeta, vai, guardas, e mata-os. Ele não poderia fazer isso? Ele é rei, ele tem autoridade. Quantos reis não fizeram isso? O João, por exemplo, Batista, quando denunciou o pecado de Herodes, Herodes foi lá e mandou arrancar a cabeça dele e colocar na bandeja. Você sabia disso? O Herodes não aguentou não. O João criticando, dizendo que Herodes tinha pegado a mulher do seu irmão. E ninguém sabia, e João sabia porque Deus tinha revelado. E a mulher disse assim, a filha da mulher de Herodes: sabe o que eu quero na minha festa? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Para já, mandou arrancar a cabeça de João Batista, estava preso e colocou na bandeja. Ou esse rei não podia fazer a mesma coisa? O rei Davi está afrontando o rei. Ele podia, mas ele realmente se arrependeu. E então, não é à toa que ele vai escrever o Salmo 51, dizendo o seu pecado. Está aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais salvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face, Senhor, dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ó Deus! Você vê Davi confessando o seu pecado aqui. E por que ele diz para Deus tirar tudo o que ele tem, mas não tira o quê? O Espírito Santo. Porque Davi fala para Deus não tirar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a única pessoa que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a única pessoa que convence o ser humano do seu pecado. Por isso que Saul, ninguém mais o convencia do seu pecado, porque ele já havia sido retirado o Espírito Santo da sua vida. E Davi está vendo que está indo pelo mesmo caminho de Saul. E aí ele clama a Deus dizendo: não me retire o teu Espírito Santo, porque ele é a única pessoa que pode me convencer dos meus pecados. Sem o Espírito Santo não há convenção e nem há conversão, arrependimento, nem convenção dos pecados. Porque é Ele quem convence dos pecados. E Ele sabe disso. Aqui é a oração sincera de Davi. Não é à toa que Deus perdoou realmente. Agora, e a diferença de Saul? Saul também pecou. E pecou desobedecendo a Deus. A diferença de Saul é que ele sempre se justificava. Sempre queria justificar o seu erro. Sabe por que Samuel fez isso? Você quer ver? Está lá. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Ele vem errando e ele vem se justificando. Né? Por exemplo, o Samuel disse: não faça oferta até que eu venha. Não faça o holocausto até que eu venha. Não mate o cordeiro até que eu venha. Ele viu que Samuel estava demorando e foi lá e fez.
Samuel mandou não fazer, ele foi e fez. Olha lá. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. O Saul não é sacerdote, Saul é rei. O que ele está pondo a mão no negócio que não é dele? Ele está fazendo uma coisa que não é chamado, ele está desobedecendo. Aí ele viu que Samuel tardou, demorou um pouquinho, ele foi querer fazer o sacrifício. E sucedeu que, acabando ele de oferecer, imaginem, Samuel pegou, como diz, na boca da botija, né? É assim que diz? Ofereceu o holocausto. Eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gigal, e ainda face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que é Davi, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Se Deus manda fazer e não faz, o que é isso? Desobediência. E é a primeira vez que Saul desobedece? Não, não é a primeira vez. Ele vinha contínuas vezes desobedecendo a ordem de Deus. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Aí quando Samuel chegava, ele queria justificar o seu erro. Quem está errado não se justifica. Reconheça o seu erro, se arrependa e receba o perdão de Deus para lavar todos os seus pecados. Essa é a diferença de Saul para Davi. A mesma coisa ele vai fazer novamente lá na frente. Coloca aí Samuel capítulo 15, versículo 22. A mesma coisa ele volta a fazer. Olha só, né? Ele não mudava, não tinha uma conversão. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos. Ó a justificativa dele aqui, ó. Sabe por que eu pequei, Samuel? Porque eu temi o povo. Eu fui lá para matar tudo, mas o povo disse: rei, a gente pode guardar essa ovelhinha? Rei, isso aqui é bonitinho, não vai matar isso aqui não, rei. E qual foi a ordem de Deus? Matar tudo. Deus disse: mata todos os animais, mata todos os homens, todas as mulheres, mata até bebês de mama, até bebês. Mandou matar tudo, porque Deus falou: eu sei do que esse povo fez com o meu povo. E aí o rei vai lá e poupa algumas coisas e matam outras coisas. E Deus não mandou guardar nada, Deus mandou acabar com tudo. Aí o rei vai dar essa desculpa: é que o povo, olha lá, o povo, eu temi o povo e dei ouvidos. Por que não deu ouvidos à voz de Deus? E deu ouvidos à voz do povo? Tem muita gente pecando porque dá ouvidos à voz do homem, mas não dá ouvidos à voz de Deus. Dá ouvidos à voz do homem, do marido, dá ouvidos à voz da mulher, mas não dá ouvidos. Adão pecou porque deu ouvidos à voz da mulher. Abraão pecou porque deu ouvidos à voz de Sara. E quantas pessoas não estão assim? Homens, mulheres que estão pecando porque não estão dando ouvidos à voz de Deus, mas estão dando ouvidos à voz de homens, de mulheres. E a pessoa peca e nem se arrepende, justifica o seu pecado.
Se você quer ter a presença de Deus na sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados, para que sejam apagados e você tenha a presença do Senhor. Precisa. Pastor, eu me arrependo dos meus pecados. É arrependimento, não é remorso. Remorso não muda a sua vida. Remorso só te traz culpa. Agora arrependimento muda. Arrependimento traz ainda salvação, como Deus disse. Traz salvação. Olha o que o arrependimento faz. Além de trazer salvação, mudar a sua vida, faz você prosperar abundantemente. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Coloca aí Provérbios 28, versículo 13. A gente precisa entender a palavra de Deus. Se você quer a presença de Deus, como diz o apóstolo Pedro, arrependei-vos, convertei-vos, para que receba o perdão dos seus pecados, apague os pecados e receba o refrigério. O que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas o que os que confessa e se arrepende, alcançará misericórdia. Então tem muitas pessoas que não prosperam por causa do quê? Da transgressão, por causa do pecado. Tem que se arrepender dos pecados para que tenha ali a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Além de arrepender-se, como diz Pedro, ele diz também converter-se. Arrependei-vos e convertei-se. O que é isso? Converter é mudar de direção. Você está indo por uma mão que está errado, você muda. Você vai para a direita ou vai para a esquerda. Você está indo a um caminho, como diz a palavra. Há caminhos que para os olhos dos homens parecem serem direitos, mas no final é caminhos de morte. Vai trazer morte para a pessoa. Então converter é mudar de direção. Antes a pessoa estava indo por um caminho errado, um caminho mau. Ela muda a direção e vai para um caminho da vida, um caminho do bem. A pessoa se torna uma nova pessoa. Se você quer viver, você precisa se converter. Arrepender e se converter. Arrependimento é você ter aquele sentimento de tristeza, não fazer mais, e converter, mudar de direção, você não voltar para aquela velha prática. Em Ezequiel capítulo 18 vai dizer que quem se converte vive, tá? Vive. Capítulo 18, versículo 32. Olha o que Ezequiel vai dizer sobre convertei-vos. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor, Yahvé. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, quando a pessoa se converte, ela tem vida. Quando ela se arrepende, ela tem perdão dos pecados. Quando converte, tem vida, e quando se arrepende, tem perdão dos pecados. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 29, eu vou ler. Nós já estamos encerrando. Eu quero que você acompanhe comigo em Efésios 4, versículo 22. Olha aqui, você fazia, não faz mais. É isso que está dizendo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem ou da velha mulher, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Converteu, mudou o homem, né? Mudou a mulher. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira. Está vendo? A pessoa converteu, ela não fala mais mentira, fala a verdade. E falai a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, é uma conversão. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Aqui é uma pessoa que foi mudada. Se ela falava mentira, agora só fala a verdade. Se ela furtava, ela não furta mais. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela só falava palavras torpes, o que é palavras torpes? Palavras que não edificam, palavrões. Isso é uma palavra torpe.
A pessoa só tem palavrão na boca, palavrão. Ela tem que mudar. Ela não pode mais falar palavrão. Porque agora tem que sair palavras que edificam aqueles que a ouvem. Isto é uma conversão. A pessoa, ela se converteu realmente. O que nós vemos aí é muito convencidos, mas convertidos são poucos. Que você seja convertidos, que você seja um novo homem, uma nova mulher, pela palavra e pelo poder de Deus. Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor Jesus.